noite, eu sou Ana Bárbara, médica cardiologista e estou muito feliz em estar hoje aqui no primeiro episódio do podcast Cardialogando. Um podcast onde eu vou tentar trazer para vocês informações úteis sobre saúde e coração. E para iniciar esse projeto, eu estou aqui com a doutora Natália Camarão, a diva da cardiologia, especialista em cardiologia da mulher e hipertensão. Seja bem-vinda, doutora Natália, muito feliz de estrear esse projeto com você. Obrigada, doutora Ana. Você que é uma inspiração aí na sua área como profissional e também como produtora e geradora de conteúdo digital na cardiologia. Eu falo que você tem tido um sucesso enorme por postar dicas que para a gente ali, para o público em geral, na verdade, né, é muito prática. Então, assim, eu estou super feliz de estar aqui no seu podcast no primeiro episódio e eu sei que vai ser muito especial e com certeza, como primeiro, vai ser só o pontapé inicial aí do sucesso que vai ser. Tomara. Eu comecei a fazer conteúdo em rede social inspirada no que você fazia, você sabe disso, né? Desde a residência a gente criava hashtags e tinha como fazer fotos e tal. Mas sobre isso de médico em rede social, eu acho que é uma situação que não tem como a gente fugir no mundo atual, né? E se a gente não faz, alguém vai fazer. Então, que pelo menos a gente tem de trazer informação de qualidade, que vai acrescentar. Eu penso muito em acrescentar na vida de quem está assistindo o vídeo, aquilo ali que eu estou fazendo. E com certeza vamos conseguir. Sim, já está conseguindo. Eu te agradeço muito pelo empenho, por ficar estimulando. Muito obrigada. E hoje, então, gente, vamos falar sobre coração da mulher e como o estilo de vida saudável impacta no coração, principalmente mulheres 40 a mais, que sempre estão cansadas, preocupadas com a vida de todo mundo, cuidando de todo mundo, mas esquece de cuidar de si mesmo, né? Isso é verdade. A mulher 40 a mais, ela não tem mais aquela única função, né? É uma mulher multitarefa e com isso vem algumas coisas, né? O estresse, a mulher tem algumas demandas aí que geram realmente processos de doença que hoje já acenderam um alerta para muitas especialidades, especialmente as nossas. E a gente vai, né, falar sobre alguns dados aí que são alarmantes em relação ao coração da 40 a mais. Inclusive, acendeu alerta de retorno financeiro para muitas especialidades também, né? Infelizmente, isso não tem sido feito de uma maneira muito Ética. ética, vamos dizer assim, meio amoral, imoral, né? Isso. Então, é importante conhecimento para também não cair em conta do vigário. Mas, antes de tudo, se apresenta para gente. Fala para as pessoas sobre a sua especialidade, Sou a Natália, eu sou suas mil médica, faces. cardiologista, cuiabana de Chapecruz. E tenho também como formação a clínica médica, a cardiologia, mas fui para a área também de medicina do estilo de vida como ciência, né? Fiz uma pós-graduação nisso e atuo nesse cuidado aí mais integral, no sentido de ter ferramentas para atuar em diversas patologias associado ao estilo de vida aí para como alicerce, também como uma ferramenta terapêutica, na verdade, né? E tem uma clínica de cardiologia onde tenha ali uma forma de atender mais voltada para esse estilo de vida aí, dessas mudanças. Porque eu acho que quando a gente tem essas ferramentas, Ana, como você também já tem essas ferramentas na sua prática clínica, a gente consegue ser mais consistente nas mudanças e a gente também consegue ter uma sustentabilidade naquela doença, né? Às vezes a gente faz uma intervenção ali pontual, o paciente às vezes não volta, mas quando a gente olha como o paciente como o estilo de vida dele, pontuando coisas que poderiam melhorar, a gente consegue ser mais sustentar mais as mudanças, né? Até implementá-las de forma definitiva. Sim. Sabe que eu me encantei, por acaso, com a medicina e estilo de vida. Eu fui a uma conferência no ano passado, do pessoal da MEB Brasil, pensando que era uma coisa completamente diferente. Eu pensei que eu estivesse indo para um congresso onde eu fosse aprender melhor sobre como orientar os pacientes a fazerem MEV. E, na verdade, saí de lá entendendo que o primeiro MEV que eu precisava fazer era o meu e que você atuar em vários pilares dentro da vida do seu paciente te ajuda a ter o resultado dentro do que a gente quer ali.
Porque a nossa formação é baseada na doença. A gente sempre busca a doença e se preocupa com a doença. Mas quando você entende que se você atuar ali por trás, antes de ter a doença, na conscientização ou no controle dos fatores de risco, o resultado é fantástico, né? É E não tem fantástico. como fazer diferente hoje com o paciente, né? Eu, assim, fui muito impactada também, porque eu sou uma pessoa que tudo, para mim, eu tenho um pé atrás com moda, com... Eu penso, assim, até no charlatanismo em algumas situações, às vezes, É, que me é apresentada na medicina. Mas quando eu me abri para entender a MEV como ciência mesmo, como alicerce para as práticas também medicamentosas, né? Eu falei, nossa, maravilhoso, como que eu não percebi isso, né? E aí as pessoas às vezes confundem, falam, ah, mas MEB é pleonasmo de medicina normal, é, mas não é. não São é. ferramentas que a gente às vezes aprende ali nessa formação que você não tem, então passou-se muitas vezes batido ou não se aprendeu. E aí a gente tem isso de uma forma mais sistematizada, com estudos clínicos muitas vezes randomizados, tem estudos clínicos em espiritualidade como Eu não intervenção imaginava isso. como intervenção no tratamento de paciente hipertenso. A gente discutiu numa última reunião que a gente teve, um estudo da espiritualidade melhorando o fluxo, né, mediado, né, arterial, a valor da pressão arterial em um estudo randomizado, não é aquele estudo assim observacional, é nada disso, é um estudo grupo controle, intervenção e grupo controle e grupo intervenção. E teve desfechos, teve uma significância estatística e é só mais um aí que está vindo nessa toada aí de espiritualidade, mas nós temos em é, exercício físico, isso é mais do que comprovado, né? E a gente ficava Na meio que SOCESP tem, né, tem um departamento. departamento que eu sempre critiquei, pensava, pra que isso, gente? Espiritualidade você vê como ajuda em tratamento de câncer, tratamento de doenças crônicas, né? Sim. Muito interessante. E tem base fisiopatológica para isso, né? Sim, A gente pensa que é só o metaverso, alguma coisa assim, não. conjecturando, mas tem base fisiopatológica de fatores inflamatórios que são liberados quando o paciente é mais estressado, não sabe liberar perdão, não tem uma conexão ali com algo que Os ele antigos considera já diziam que importante. rancor dava câncer, né? Vem daí. Trazendo isso aqui para o nosso cenário, Coração da Mulher, que eu sei que você também gosta desse assunto. Fala pra gente sobre as principais diferenças, coração homem e mulher. Homem não tem coração, né? Mas aquilo que eles têm lá que dizem que é um Que dizem. coração, qual que é a diferença daquela coisinha lá para o coração de uma mulher? Então, né, tem muitos estudos que falam que até as artérias coronárias das mulheres são mais finas do que a dos homens. Tem a questão mesmo hormonal, que a mulher, dependendo da fase que ela está do ciclo de vida dela, principalmente nessa fase aí dos 40 a mais, existem alguns fatores que são protetores cardiovasculares que são diminuídos, né? E aí a pessoa vai ser mais exposta aos riscos cardiovasculares, tá? Uhum. Tem a questão mesmo até do sintoma. A mulher, quando ela sente uma dor no peito, não é tão típica quanto o homem. Então, tem algumas diferenças que a gente já está observando nos estudos, e isso é muito bem falado, né, nos congressos e nos livros aí que a gente tem nesse sentido aí desse capítulo do coração da mulher. E faz muito sentido, né? Faz total. Você pensar que mulher infarta com dor no peito pensando que é angústia. Isso acontece. Sim. Tem situações, por exemplo, na mulher, que você, obviamente, por motivos biológicos, você não vai ver no homem. Miocardiopatia periparto acontece na mulher. Não é E- o cansaço não é depressão, gente. Não é só É, depressão, vai procurar que tem exatamente. mais coisas. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? Sim, Porque os sinais e sintomas ali, por exemplo, de um infarto na mulher é diferente. Então, é muito importante, mulher, não pense que tudo é cansaço, não é isso. A vida é cansativa sim. mesmo, a carga de trabalho, a carga da vida da mulher ali, como você disse, com Uhum, 40 anos, ela provavelmente tem muita coisa para ela responder por isso, né? sim, E nem tudo vai ser só pelo estresse. Alguns sinais a gente precisa dar atenção mesmo. sim. Inclusive, oscilação hormonal é uma coisa que também impacta bastante na saúde cardiovascular, né? Demais. A mulher com essa idade dos 40 a mais, né? O estrogênio é protetor, né? E com a chegada da menopausa, ele vai diminuindo. E nisso faz com que a mulher, nessa fase, ela possa estar aí exposta a riscos
cardiovasculares. E em relação a isso, Ana, você já viu aquele dado que as doenças cardiovasculares na mulher superou o câncer de mama, né? De Sim. mortalidade. Então, assim, às vezes, logicamente, graças a Deus, nós temos uma campanha aí sobre o câncer de mama que está cada vez mais difundido na população. Isso é muito bom, porque previne, né, essa patologia que também pode, né, ter um desfecho ruim, se não diagnosticada a tempo. Mas aí as pessoas, elas têm esquecido um pouco também de falar do coração da mulher. Então é muito importante você estar falando sobre isso aqui no podcast, porque às vezes a mulher pensa naquela rotina do check-up só na parte da mama. Mas Só o ginecologista, é né? importante ela pensar no coração. E o coração, eu falo que mais no parte sentimental e tanto na parte fisiológica, ele é traiçoeiro na mulher, né? Você vê que tem mulheres aí que chegam no seu consultório que a princípio elas acham que não é nada e você acaba descobrindo uma coisa que realmente tinha que ter um tratamento mais assertivo, no sentido de pensar em uma doença coronariana. E ela, até então, colocando isso na culpa do estresse, né? Sim. Eu vi uma analogia recente em um podcast sobre menopausa, comparando a menopausa à síndrome metabólica. Eu achei muito interessante. Que na menopausa, de fato, induz a mulher a uma síndrome metabólica, É né? verdade, Por deslipidemia. perder a proteção do estrogênio, tem uma tendência maior a fazer vasoconstrição, então a gente pode desenvolver hipertensão arterial. Uhum. Por mudar o metabolismo dos lípides, pode ter uma dislipidemia, uma alteração na parte de LDL, HDL, triglicerídeo. E aí muda a forma como a gordura é armazenada na mulher, aumenta a obesidade visceral. Então, isso são sintomas de síndrome metabólica. É verdade. E basta envelhecer para chegar ali, não é questão de tudo que está ao redor. Então, mesmo mulheres que se preocupam, por exemplo, que já fazem atividade física, que têm uma rotina saudável, é importante a avaliação cardiológica quando está se Sim. aproximando dessa fase, sim, para prevenir surpresas, né? É isso que eu até ia falar, assim, por mais que a mulher até tenha um certo cuidado, tem uma coisa que na vida a gente vai passar por esse processo, né? Esse processo da menopausa. E eu sempre gosto muito de falar sobre algumas coisas com a paciente. Eu acho que também você tem esse mesmo conceito. Às vezes aquela paciente, ela na cabeça dela, ela pensou que eu fiz até uma atividade física, eu até um pouco cuidei da minha saúde, mas tem coisas que às vezes tem fatores que a gente não consegue dosar de uma forma tão fácil como a gente dosa uma glicemia, que é o fator genético também, né? E a epigenética como uma ciência ali de modular aquela genética da paciente que já é mais predisponente e o ambiente daquela paciente. E aí ela vem dos 40 anos e ela vê assim, de repente ela se depara com uma placa de gordura na carótida. E É. aquilo para a gente já é um fator de que isso não aconteceu de um ano para o outro. É uma carga que vem acontecendo. E por isso que é importante quando a gente tem esse conceito aí bem claro e pegar essa paciente no começo do atendimento ali, estabelecer que essa paciente tem que ser estratificada do seu risco, né? Bom, já tem alguns fatores ali que me fazem ficar um alerta. Então, eu vou orientar algumas coisas e aí triangular até com o médico, né? Que é o médico da ginecologista, se essa paciente pode ou não receber uma terapia de reposição hormonal. A gente precisa ter essa conversa com o médico ginecologista. E muitas vezes você falando da questão do charlatanismo, da questão antiética, hoje as pessoas elas prescrevem coisas sem ao menos fazer esse cuidado de saber se é um paciente de um risco maior para algumas terapias que a gente sabe que tem risco, né? Como terapias aí com hormônios que talvez não são tão indicados naquela fase. E aí que entra a informação, é isso que você está fazendo aqui. Porque, olha, bom, a doutora Ana Bárbara realmente falou que nós temos um risco, a menopausa é uma situação que todas nós vamos passar, algumas mais precoce, outras não nem tanto, e que o tratamento disso pode muitas vezes ter uma terapia de reposição hormonal, mas eu talvez não seja uma paciente elegível, Sim. né? E aí quem vai ajudar o ginecologista, não, né? A decisão é compartilhada, mas quem vai ajudá-lo também? Somos nós, médicos cardiologistas, e muita gente não sabe disso, né? Não sei se você pega pacientes assim que você pergunta, mas e aí? Como que tá essa questão hormonal? Então, não triangula isso com a gente, né? É.
não custava, assim, às vezes, acho que uma ligação, um encaminhamento por escrito, né? Sim. Essa questão do uso indiscriminado de hormônios esteroidais, doses suprafisiológicas, indicação de reposição hormonal para pacientes que, de repente, não teriam tanta indicação assim, ou que o risco supera o benefício, isso é um problema do consultório atual, Cada vez mais, gravíssimo, né? né? Eu não sou contra a terapia de reposição hormonal para quem tem indicação. Nenhum médico, em sã consciência, vai dizer que é contra isso. A questão é que isso tem sido feito de uma maneira deliberada, sem critérios muito bem definidos, Uhum. e que tem um risco. E principal, sem explicar esse risco para o paciente. Uhum. Porque você, nos seus 27, né? 27, 28, 25. tá cansada, tem seus filhos, seu casamento, tem que lidar com o trabalho, funcionário. Você vai ficar cansado e você vai ficar estressado. Aí você acha alguém que te prometa que a solução para isso está no uso de medicamentos que estão sendo prescritos por um médico. Então, o médico estudou para isso, teoricamente, né? Você precisa pelo menos saber o risco de assumir um tratamento desse. Se você souber o risco e ainda assim quiser fazer, a gente não pode fazer nada. Mas eu vou te pedir pelo menos para fazer acompanhamento conjunto, para quando aparecer a consequência, a gente ter tempo de intervir. Agora, o que a gente vê hoje, eu recebo e você com certeza recebe, é muita gente que tem feito uso de substâncias que não são adequadas para tratamento de ninguém naquela situação, sem nem saber o que está usando. É, Quantos pré-treino com hormônio tiroidiano você já pegou? É um muitos. desaforo, gente. E o paciente depois chega descompensado. Aí você vai investigando aquela questão da história, onde você vê o paciente como um todo, você vai investigar e você pega algumas prescrições que não fazem sentido nenhum tá ali do ponto de vista médico, né? Do ponto de vista da medicina baseada em evidência. E é muito sério, porque você pega a mesma coisa e você tá. Alguém falou esses dias, imagina para o paciente, é como se ele estivesse questionando o cirurgião que está operando ele. Tá certo essa cirurgia aí? Tipo assim, o médico que Não é uma valida comparação que uma. cabe, né? Um médico que valida algumas coisas, eu acho que até muito complicado, muito triste da gente estar falando isso aqui, né? Mas é uma Sim. realidade. Vamos ganhar inimigos tendo essa conversa. Mais alguns, né? O pobre do Guyton revira na cova quando vê uma Mas prescrição dessa. assim, da mesma forma como você falou inicialmente, você está aí gerando conteúdo. E tem muita gente também que está na base da medicina não tão baseada em evidência, assim, tá também gerando conteúdo que a princípio é muito bom. Então, assim, vozes A que falam, informação tá aí, é, né? vozes que ajudam a difundir a notícia e a medicina de qualidade é sempre bem-vinda. Eu acho que não tem problema falar. E eu sou muito a favor, eu falo para todos os pacientes, do livre-arbítrio. Você quer Concordo. fazer alguma coisa, até mesmo na minha terapêutica, eu costumo falar de efeito colateral de algumas medicações. Exemplo, antipertensivo, tal. A gente sabe que ele pode dar um edema, né, no tornozelo ali. Isso é comum, né? Você pega, mas assim, a gente sabe que esse edema ele não vai trazer nenhuma repercussão a não ser estética para o paciente, porque isso é um efeito da potencialidade da medicação até, né? A gente faz algumas coisas para não ter esse efeito, prescreve medicações que são mais modernas para ajudar, mas pode acontecer. E isso você explica para o paciente, quando ele vê aquela situação, então às vezes a gente depara com prescrições onde não é explicado aquilo que vai acontecer. Olha, estou prescrevendo, tem um risco trombótico maior, pode ser que dê hipertensão. É igual um reumatologista. O reumatologista vai passar um imunobiológico, né? E ele vai orientar, olha, é possível você estar suscetível a doenças infecciosas. Então a gente vai monitorar dessa forma, dessa forma, dessa forma. Se ele tomou essa decisão, porque o benefício daquela medicação supera esses riscos. Não, e não que é isento do risco. Ele está ali com o paciente para ajudar. Então a gente também está ali com o paciente para ajudar, mas a gente gostaria muito que as coisas fossem abertas, né? Se você for Sim. prescrever, prescreva, não há problema nenhum. Mas Você tem o entenda. direito de querer usar, né? Falei, ó, apesar de eu Não não deveria. concordar, Não deveria. mas seja sincero. Não busque de mim uma validação que na ciência ainda não tem. Pode ser que daqui a 30 anos a gente tá falando, pois é, mas É, agora não tem.
Eu vi um colega que eu respeito muito falando sobre essa questão de prescrever ou não esse paciente, eu preciso brigar, eu preciso chamar atenção. E ele disse o seguinte: esse paciente ele não pode ser marginalizado no meio disso daí. Uhum. Você precisa ganhar esse paciente. É como lidar com tabagismo. Se você só massacra porque você fuma, isso é uma burrice. Não. Você precisa ganhar esse paciente, ganhar a confiança dele, para aí ele entender que de repente o que você está falando faz sentido e Uhum. começar a dar atenção. E de repente, se ele passar a acreditar em você, a confiar em você, né? Uhum. Você consegue fazer ali uma mudança. Sim. Mas se a gente recebe esse paciente e simplesmente chama atenção, briga, fala mal do médico que fez a prescrição para ele, ele não volta, ele volta lá no médico. É, a gente tá ali para. Porque atenção, pelo menos para o paciente, esses médicos dão. Sim, sim. Embora não faça sentido você prescrever hormônio para um paciente para dar virilidade e para melhorar a depressão e o rendimento dele durante o dia ou no treino, sem abordar sono, alimentação, E fazer estresse, o- conexão a social, aqueles medicina que eles falam que é pilares. pleonasmo, né? MEB, pleonasmo, mas acaba Isso. que ninguém tá fazendo. É, realmente não faz sentido na nossa prática. Falando sobre isso, Natália, fala pra gente como que uma alimentação saudável, atividade física regular e boas noites de sono afetam a saúde cardiovascular. Por que é importante a mulher dar atenção para isso também? É, então, a questão da alimentação como fator realmente de, da caloria, da forma como a pessoa se alimenta com alimentos ricos em açúcares e sal, industrializados. Hoje, isso é realmente um pilar ali que a gente, em todas as diretrizes de hipertensão, tem lá como uma mudança a ser instituída, né? Porque isso vai levar o paciente a sobrepeso, obesidade, fora as questões diretas, como como que o açúcar e o sal pode fazer mal mesmo ao nosso metabolismo. Em relação ao sono, a gente viu que o sono, no sentido tanto do pouco sono, né, da insônia, ou às vezes distúrbios um pouco mais avançados, como a apneia obstrutiva do sono, ele pode ser um fator que vai liberando ali as citocinas inflamatórias, adrenalina, e faz com que esses níveis de agentes estejam altos no corpo, a ponto de o paciente muitas vezes ser hipertenso, não melhorar a hipertensão, se ele tem arritmia, não melhorar a arritmia. Se o paciente às vezes não tinha, começar a ter, né? E isso ser um fator que muitas vezes a gente consegue corrigir isso, controlar com intervenções no sono. Tá? Então, hoje nós temos muitas questões envolvidas nesse pilar e principalmente na questão também da. Você falou da alimentação, do sono e da atividade física, né? Atividade física hoje também tem um papel importantíssimo, tanto no controle do peso, quanto na liberação de hormônios que são hormônios que ajudam, né, a combater a inflamação. E isso faz com que o paciente também tenha nessa tríade aí um controle das doenças crônicas. Então a gente fala que tem coisas que parece piada, né? A pessoa não acredita. Ah, mas é só fazer exercício. Não é só, gente. Isso tem uma relevância com vários estudos, né? Eu tenho casos, assim, de pacientes que deixaram, assim, de realmente estar ali no pé na medicação. E a gente fez aquele famoso, peraí, vou dar um tempo para você se adequar nessa questão que está bem falha. E aí esses pacientes voltaram com os índices maravilhosos, né? Índices glicêmicos, índices de hipertensão, bem já controlados, mas estavam ali no pé da medicação. Sim. Às vezes a gente até precisa colocar um remédio, uma dose baixinha para tolerar exercício, tolerar esforço ali, né? Uhum. E aí, quando o resultado vem, é muito gratificante, né? Demais. Vamos falar sobre tóxicos. Mitos e verdades, então. Álcool, café e dietas populares. Eu vou inverter. Vamos falar dieta do Mediterrâneo. Funciona? Uai, dieta do Mediterrâneo foi prescrita aí há muito tempo e a gente até valida, né? Nas diretrizes DASH. Hoje, né, tem uma dieta que eles têm com ricas em vegetais, que é plant-based, Aham. que tem um benefício bem importante num subgrupo aí de pacientes hipertensos, obesos, enfim. Eu acho que dietas de modinha, E jejum intermitente. isso aí não é, isso aí não é para qualquer um, não. A gente está falando de doenças aí crônicas no combate, assim, grupos restritos. Isso pode funcionar como algumas estratégias, mas é um grupo bem restrito, assim. Eu não tenho experiências
muito larga em pacientes que a gente acompanha, né? O hipertenso, o obeso, o sobrepeso, são pacientes que têm um perfil metabólico bem complicado, que a gente tem que lidar aí, né? É, eu costumo abordar essa questão de dieta quando eles me perguntam, porque eu realmente não sei responder sobre a parte científica de cada um desses booms aí da internet. Mas eu acho que a dieta que funciona é aquela que funciona para você. É aquela que vai conseguir abranger tudo o que está no seu meio. O que você tem disponível para fazer de dieta. Eu já recebi prescrição de nutricionista para paciente de baixa renda ali, com coelho como opção de carne. Acho que salmão, isso não é coisa do nosso dia a dia, né? É. Então, eu acho que a dieta que funciona é aquela que consegue é, reunir os alimentos que o paciente consegue ter acesso da forma que ele consegue de uma maneira saudável. Ah, eu gosto de comer, eu detesto arroz integral. Então, não adianta você colocar uma dieta com arroz integral para esse paciente. Eu falo muito em relação ao que grau de autossuficiência que ele está em relação à dieta e a colocar aquilo em prática. Porque, por exemplo, você vai prescrever uma dieta maravilhosa, uma dieta plant-based para o paciente, mas ele não sabe cozinhar, ele não sabe nem o nome dos vegetais. Então, às vezes, esse paciente ele precisa receber um empoderamento em relação a algumas É. grupos alimentares para aos poucos ser inserido na dieta. Se fosse no mundo ideal, um paciente que tem um grau de autossuficiência e de motivação muito legal, talvez essas dietas fariam sentido para ele consiga fazer isso, mas vamos contar o seguinte, 90% dos nossos pacientes não são assim, né? É. Nossos pacientes, eles têm uma realidade um pouco diferente e a gente, não que a gente vai ser permissivo em tudo, mas a gente tem que entender que as mudanças, principalmente na alimentação, depende muito de onde ele está partindo e para onde a gente quer que ele chegue. Imagina um paciente que come carboidrato só nos 5 momentos das refeições. É pão, Esse arroz, paciente, feijão. É o que é se baseado na você alimentação. melhorar e inserir 3 vezes, trocar isso por uma fruta, você concorda que esse paciente já vai ter um ganho excelente ali de um grupo alimentar que até então ele não tinha. E aí Sim. você vai inserindo essas mudanças aos poucos. Ah, é a dieta do Mediterrâneo? É a dieta DASH? É a dieta plant-based? Meu amigo, não sei. É a Mas é uma dieta que dieta dá para possível fazer, para você e que é saudável. que te permite uma É, reeducação alimentar. exatamente. Eu gosto muito de enaltecer o trabalho do nutricionista para o paciente, porque eu não sei prescrever dieta. E quem faz isso é nutricionista. Eles pensam que ir ao nutricionista é sair de lá com uma coisa surreal, fora da realidade dele. E não. Eu explico que o que o nutricionista vai fazer é ensiná-lo como fazer uma reeducação alimentar com o dia a dia dele, né? Uhum. O que você tem em casa para comer? É isso. Então, como é que a gente pode organizar isso aqui de uma maneira que vá te fazer bem, que vá te trazer saúde? Uhum. Então, para quem consegue, que claro não é a realidade de todos os pacientes, né? Eu acho que é um trabalho muito importante. Sim, sim, é bem bacana. E o álcool? Vinho, doutora, Não, faz esse bem aí, ao coração ou não, isso aí doutora? os estudos estão cada vez mais acabando com a gente. Eu e Natália sempre fizemos muita defesa do vinho. A gente tentou provar que uma taça fazia bem, tarará, mas no momento não tem mais como a gente defender isso, né? É, Infelizmente, não, é uma. álcool não combina com saúde de nenhuma forma. Não somos hipócritas, não estou dizendo que a gente não tome vinho, mas não dá para defender isso e aquela ideia de que é antioxidante e tal. Isso Não, tem. gente, não tem como. Tem cada vez Tem que caído por terra. reduzir o máximo possível. E o café? O café eu recebo muita pergunta no consultório por conta das arritmias. E quando a gente fala em pressão alta, café interfere? Naquele momento, né, da pressão, assim, tanto é que uma das recomendações é 30 minutos antes, assim, de preferência até uma hora, não ter bebido nada, assim, estimulante como o café, porque ele vai fazer o aumento da pressão. Do ponto de vista de sustentabilidade disso, depende também do quanto esse paciente toma de café, né? Aí tem aí as recomendações, cada vez eu vejo que a Sobrac, né, nos congressos traz de 3 a 5 xícaras, não sei o É, quê. E aí aquele café que é café mesmo, né? Aquele café, aquele torrão que não tem aqueles efeitos aí que a gente isso. fala, né? É, o café coado lá da avó. Exatamente. Então, o café, de ponto no questão pontual, ele pode interferir aumentando a pressão, mas se você tem uma ingesta que é reduzida de forma pontual, isso não se sustenta, né? Uhum.
Aí a gente eu não sou, É muito não pouco restringo, provável que alguém vá se tornar porque tomou hipertenso por café. consumir café. É, Talvez ali próximo ao período que toma. é. E aí vai depender da concentração de cafeína nesse café, né? Se é chafé ou não. O meu é chafé, eu gosto de chafé. Meu Café é muito um, forte eu não meu consigo. é um cafezinho natural, né? Mais assim, com um grãozinho mais superfaturado ali, né? Eu sou da seita do café É, superfaturado. é verdade. E cafeína como pré-treino, pode ou não pode? Qual é a concentração dessa cafeína, né? Tudo depende da concentração. Eu já peguei casos de pacientes em começo de tratamento que foram usar um pré-treino, eu fui ver a concentração de cafeína, o paciente hipertensaço ali, passou mal, foi parar no PA. Depende muito da sensibilidade de cada Isso um também, né? também Porque é. tem paciente que se sensibiliza com pouco. Sim, eu tenho medo de prescrever num paciente com esse perfil, assim, tá recém iniciando um tratamento, bem como a hipertensão estágio 2 ou 3, eu falo para dar uma segurada até a gente reavaliar, né? Porque eu não sei, é meio errático essa resposta em algumas pessoas, né? Tem gente que Sim, toma, e aí depende também das formulações, e tem formulações de tantos jeitos aí no mercado que eu fico até preocupada. é. Se eu tomar um café agora, eu não durmo antes de meia-noite. Eu sou muito sensível à cafeína, funciona. É, né? Dá onda. Eu não tenho nada disso aí, eu já sou diferente. É, eu tive um paciente recente que ele descobriu a arritmia por doses exageradas de cafeína no pré-treino dele. Não que tenha causado, mas que ele palpitou e veio buscar, né? Isso acontece. Mas o paciente, ele também já meio que tem um Hipertenso. substrato, né, É, já também, era né? hipertenso, então já tinha um Uhum, pontinho de Chades-Vasque ali uhum. e fez fibrilação atrial. Reduzindo, não melhorou a arritmia dele, mas ele ficava muito mais sintomático com o uso da cafeína em dose mais Sim. exagerada. É, não, e você já pegou pacientes que, assim, usam tipo, 2 garrafas? Eu já peguei pacientes usando 2 garrafas no dia. Eu falo que é Atenção, bizarro. pessoal da UTI, precisamos dosar melhor essa garrafinha de É, café. os profissionais da saúde, né, dos plantões da É, quem vida. fica em plantão Nossa, é costuma exagerar um muito. pouco, né? Hum, eu falo abismado. Falei, gente, vamos dar uma maneirada, né? Vamos tomar mais água, né? Tome água, né? Use filtro É, solar, tome água. O pessoal tá invertendo. Tome café e use e passe café no rosto. Deve assim, ser. é verdade. Bom, e com tudo isso, como você deixaria uma mensagem assim? Por que que é importante, então, a medicina preventiva? Por que é importante o paciente dar atenção para um acompanhamento médico de prevenção ao invés de focar só em doença? Olha, porque assim, quando você mapeia as suas potencialidades de saúde ali ou de doença, você tem um objetivo traçado que é mais assertivo. Uhum, Imagina, você vem de uma família total de dislipidêmicos e você consegue mapear que você mesmo fazendo tudo certinho, você já tem ali uma faixa de LDL colesterol bem acima daquilo que uma pessoa que talvez não tivesse esse fator genético envolvido seria. Então é, você já vai prever estratégias ali mais rebuscadas, né, para poder fazer a prevenção. E nesse contexto aí, nós temos as questões da medicina de precisão, que tem surgido mais com algumas moléculas que a gente dosa, né? É, exames que a gente faz para predizer quem merece mais ser mais agressivo no tratamento, tipo a VOP. Ah, às vezes vem uma hipertensão ali, pré-hipertenso, mas já com uma VOP aumentada. Talvez eu vou olhar melhor para esse caso e iniciar um tratamento mais precoce. Porque, ao contrário da dermatologia, onde a gente aplica alguma coisa e logo aparece o benefício na pele, a cardiologia, os benefícios, eles são a médio a longo prazo, né, tem que Ana? acreditar que vai vir. Isso, é Confia no assim, eu processo. falo para o paciente, olha, eu fiz aqui o seu score de risco e a chance com esses fatores de risco seu aqui que você me trouxe, que eu identifiquei, é alto. Ah, então amanhã eu vou infartar? Eu não tenho como dizer isso para ele, mas em 10 anos, né? Essa medida foi feita em 10 anos. A chance de você ter uma doença cardiovascular, infarto, morte súbita, AVC, é muito alta. Então, o que eu vou fazer agora? Ah, eu vou prescrever uma medicação tal, uma estatina da vida. Amanhã é a mesma coisa de ele estar tomando uma água, não vai fazer efeito. Tipo assim, ele não vai se sentir mais bonito como num botox, ele não vai ficar se sentir mais jovem como numa questão hormonal que alguém possa prescrever. Ele simplesmente vai ter esse risco diminuído e de uma forma assim meio que até invisível.
Só que, lembra que eu sempre falo isso, mas se a gente tivesse um controle remoto da nossa vida, esse seu João ali de 40 anos fosse passar um para frente da sua vida e chegasse lá o João de 50 anos, ele fazendo aquela intervenção, ele poderia chegar lá com 50 infartado, não fazendo essa intervenção. Aí, fazendo a intervenção aqui com 40, ele chegou lá muito bem. Sim. Entendeu? E eles não conseguem fazer essa visão. Até a gente mesmo é meio, né? A gente fica, né? Se a gente quando fala coisa a longo prazo, a gente tem uma dificuldade em entender, né? Mas eu sempre falo, olha, é um banco de saúde que você está criando. Porque quando você tiver com 50 anos, esse banco vai fazer diferença. Porque aí é os 50 anos que você vai ter ou um AVC, ou um infarto. Imagina isso. Imagina o impacto disso na sua vida. Ser totalmente funcional e deixar de ser funcional por conta de que ficou aí 10 anos andando. E o tempo passa, né? Sim. O tempo passa. Você fala assim, doutora, eu passei nela 4 anos atrás, ele me passou esse remédio, mas não tomei. Sim. Realmente, se eu tivesse acreditado na Dermato para fazer o meu banco de colágeno, Ou na minha mãe, quando ela falava, não toma tanto hoje ia ser mais refrigerante que você vai fácil. ter celulite, menina. Sim, sim. E se você pudesse sintetizar 3 dicas rápidas para melhorar a saúde cardiovascular de alguém que assistiu esse podcast e ficou impactado com essa ideia de prevenir doença? Dicas? 3 mudanças de vida. 3 dicas para melhorar a saúde, independente, incluindo dieta, sono, o que você achar que é mais importante aí. Eu acho que uma coisa bem interessante, a primeira dica é controle do estresse. Às vezes a gente tem que deixar aquilo que não tem o que fazer para a vida. Alguém resolver. Não, a vida, você vai se estressar com, sei lá, com casa, no momento que você está cheio de demandas. Não, gente, a casa vai ficar lá, agora você está lá. Você precisa não focar nessas coisas que não é possível muitas vezes você resolver ali. Então, relaxe, tenha um controle do estresse adequado. Segunda dica, calce um tênis e vá fazer uma caminhada. Ah, mas eu não tenho look. Não tem problema. A caminhada é um esporte bem democrático. Você vai encontrar pessoas de várias idades, de vários estilos. Ninguém está preocupado se você está ali correndo, ou só andando, ou dando um trote. Então, calça um tênis e vai fazer uma caminhada. Terceira dica: inclua na sua vida, em algum momento, algum tipo de vegetal, fruta que você não tenha incluído aí até então. Dê uma chance para aquela pera que você, não gosto disso na infância. Às vezes tem pessoas que não se acostumaram na infância a comer algum grupo alimentar e não deu uma segunda chance. Dê uma segunda chance aos alimentos. Comer fruta é muito bom, gente. Uma melancia, uma banana. Isso você substituindo por um carboidrato já faz um grande impacto, tanto no peso quanto nas questões ali da dieta, nos fatores inflamatórios ali. Com certeza. Dicas práticas, você vê que eu São nem fui muito. pontos que é muito. Não é tão difícil a gente conseguir mudar isso no dia a Sim, dia, né? sim. Por exemplo, eu falo, não tem tempo de fazer a caminhada. Vamos começar contando passos? Vamos começar trocando o elevador pela escada? Gente, no hospital, com frequência, eu vejo as pessoas pegando elevador para 2 lances de escada. Tudo bem que alguns têm limitações mas levanta para. A gente não levanta mais para trocar o canal da TV, a gente não levanta para ligar o ar, para desligar o ar quando tá com frio, para nada, né? A gente tem uma vida completamente sedentária se for só pelas maravilhas do mundo moderno. Então, essas pequenas mudanças, de fato, podem ter impacto no coração, sim. Sim. Os índices de sedentarismo, principalmente em adolescentes, é quase 60 e pouco, 65%. Na Deus nossa do céu, idade, é isso em aí dá 40 e outro pouco. podcast. Sim, isso é verdade. Vamos parar por aqui, né, de Isso falar disso. daí, pensando no nosso foco aqui da mulher que está entrando na menopausa ou que tá chegando na idade adulta, porque agora adulta é depois dos 40, né? Então, quando a gente está chegando na idade adulta com 40 anos, por onde a gente deve começar? Check-up, exame, o que eu faço primeiro? Olha, eu não sou. Esse termo check-up ele ficou banalizado, né? É, Eu acho que uma avaliação ali global ali da sua saúde, com um médico que você confia, com uma cardio que você confia, é um pontapé inicial, sabe? Porque, graças a Deus, assim, a gente tem visto profissionais que se preocupam mesmo
o paciente, assim, como um todo. Às vezes ele identifica assim, você não foi, né? Eu sempre pergunto, como que tá seu check-up ginecológico? Tem que ir, dona Maria, tem que ir. Todo ano você tem que ir. Então, assim, a gente sinaliza. Então, assim, primeira coisa, numa prateleira aí de médicos disponíveis, sempre tem aquele que vai ser a sua, né, vai dar match, como diz a galera. Você vai se identificar. Então, se identifique, fique com esse profissional, né, desde que ele pratique a medicina das boas práticas, né, e comece com essa avaliação aí, inicial, e vai fazendo os encaminhamentos. Mas na mulher, realmente, a questão ginecológica tem que ser feita. E também hoje, com a prevalência aí das doenças cardiovasculares, o cardiologista acaba sendo o ginecologista do coração. A parte aí meio que obrigatória. Tem que casar o coração com a outra parte. É verdade. Antes de fazer, de fazer qualquer maluquice, de Ah, buscar shape e tal, passa com a gente, vamos dar uma olhada em como tá, se você tem condição, pelo menos, de tentar isso, né? sim. Estamos chegando ao final desse nosso primeiro episódio. Nem vejo o tempo passar conversando com a Ah, Natália, porque a Natália fala já! pouco, então a gente não nota, né? Olha, me segurei aqui, porque eu queria... Mas, Natália, fala pra gente, eu sei que vai ficar até meio redundante, mas o seu conselho final para a mulher adulta em 30 segundos, para ela preservar a saúde do coração, o que você diria para ela de maneira sucinta? Você está passando ali, você tem 20 segundos do história para falar para ela, para você convencer ela a vir para o seu consultório e cuidar do coração. Eu ia falar, ei, vem cá, me acompanha aqui. Vamos lá ver como é que tá esse seu coraçãozinho. Não, 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 não deixa para depois, não. Não deixa para depois, não. A vasilha vai ficar lá, o filho vai ter a tarefa para depois, mas você tem que ser a sua prioridade. Muito, com certeza ela falaria isso de verdade. Eu te agradeço muito por dispor do seu tempo hoje para estar aqui. Muito obrigada, pela disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Às segundas-feiras, então, agora a gente vai passar a ter esse encontro. Todos os dias, todas as semanas, a princípio a cada 15 dias, segunda-feira, às 7 horas, vai ser disponibilizado aqui um episódio para a gente falar sobre a saúde do coração e como preservar o seu bem maior, que é o coração. Natália, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Vou te chamar mais vezes para mais polêmicas. Vamos fazer outras pautas aí. Sim. Fofocas, pode ser? Tô brincando. A gente não gosta. Eu que agradeço você e olha, eu tô muito feliz de participar do primeiro episódio. Sei que vai ser um sucesso. E você. Eu fico honrada que eu que acendi essa chama aí da criadora de conteúdo. Você superou demais, assim. Agora eu que tenho que estar aí nos seus pés um pouquinho para aprender com você, viu? Para quem não sabe, Natália é a Beyoncé do Cerrado. É verdade. Mas muito obrigada. Até mais e espero que tenham gostado e venham para o próximo episódio.